Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia. Hoje eu vou falar especificamente sobre a aprovação do chamado orçamento de guerra, de enfrentamento ao coronavírus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. É muito importante falar sobre a economia brasileira e falar como as mudanças na economia elas podem afetar o seu bolso. Inclusive eu tenho no meu canal uma playlist sobre investimentos. Então é bastante importante acompanhar o noticiário, entender as mudanças macroeconômicas, as mudanças que acontecem no Brasil, as mudanças que acontecem no mundo, como elas podem afetar as suas decisões de investimento, independente de onde você estiver. Beleza? Hoje eu vou falar sobre esse tema que foi algo que aconteceu essa semana, a aprovação do chamado orçamento de guerra. Eu listei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, e eu queria colocá-los para você nesse momento. O que é bastante importante do que foi aprovado no Congresso Nacional, chamado Orçamento de Guerra? Os pontos positivos. Em primeiro lugar, eles, em linhas gerais, dão mais flexibilidade para o executivo, para o poder executivo, tomar decisões rápidas de enfrentamento ao coronavírus. Então, primeiro grande processo, flexibilidade para o Poder Executivo. Como é que vai ser decidido, como que vai funcionar as decisões durante essa fase do orçamento de guerra? Vai haver um processo decisório descentralizado com alguns membros, e eu vou listar para vocês. Um comitê de gestão de crise, com membros do Congresso Nacional, do Executivo Federal, Estadual, Municipal, com competência para fixar e orientar as decisões. Esse é um dos pontos. Haverá um mecanismo de resolver os conflitos através do judiciário brasileiro, que é bastante importante. Existem algumas eventuais divergências entre estados, municípios e a União, e é importante que haja algum poder para tomar algumas decisões quando houver esses conflitos. Então, esse é um ponto bastante importante do que foi aprovado. Busca por uma igualdade nas empresas que vão participar das licitações, ou seja, das compras que o governo irá fazer nos próximos meses. É óbvio que, para que o governo tenha agilidade de compra de máscaras, de equipamentos, não dá para funcionar no rito normal, ou seja, essa legislação do orçamento de guerra ela vai dar uma flexibilidade para que o poder público possa comprar de maneira mais ágil junto ao setor privado, ao mesmo tempo dando uma igualdade de oportunidade para aquelas empresas, eventualmente até que são menores, possam participar desse processo, vender o seu material de uma maneira mais equilibrada. Esse é um ponto bastante importante que foi colocado no orçamento de guerra. Houve a suspensão da chamada regra de ouro. O que é a regra de ouro? Uma regra constitucional. É uma regra que ela impede que se utilize o endividamento para pagar aquelas contas correntes, como custeio, contas de luz, de água, contas de pessoal, por exemplo. A ideia da regra de ouro é que, caso o Estado, pela emissão de títulos da dívida, não utilize esse mecanismo de endividamento para pagar contas correntes, mas sim para fazer o quê? Os chamados investimentos. Por quê? Esse mecanismo de endividamento é o quê? Jogar para gerações futuras alguma conta que em algum momento deverá ser paga. Então, se a gente está aumentando os recursos por meio de um bolo que será pago pela geração futura, é importante que as despesas gastas com esse recurso também sejam aproveitadas por essa geração futura. E quais as despesas que serão aproveitadas com a geração futura? Os investimentos, construção de estradas, rodovias e por aí vai. Então, o mecanismo da regra de ouro, ele funciona dessa forma. No entanto, a gente vive uma situação excepcional e a regra de ouro vai ser, momentaneamente, esse ano, ela é deixada de lado, ou seja, é possível você contrair dívidas para pagar essas despesas correntes que são necessárias para o combate ao coronavírus. O Banco Central vai ter uma maior autonomia, o que é algo bastante importante,
que o Banco Central tenha nesse momento. Tribunal de Contas terá que fiscalizar as decisões ali num prazo mais curto de tempo. Publicidade todas as decisões terão que ter uma publicidade maior e o Congresso Nacional terá que ser avisado das decisões durante esse processo do orçamento de guerra para que possa ali ratificar as decisões que foram tomadas de combate à pandemia. Quais são os pontos que eu coloquei que vão ter uma certa problemática ao longo do tempo em relação à decisão do orçamento de guerra, mas, como eu disse, o orçamento de guerra é algo necessário, mas vai afetar a economia e lá na frente a gente vai ter que correr atrás. No Brasil, a gente tem um problema desde 2014, que é gastar mais do que arrecada, basicamente, em grande parte dos entes da federação. Na União, desde 2014, boa parte dos estados e municípios também estão acometidos por esse problema. Esse é um problema bastante grave, que é o chamado problema fiscal. A gente gastar mais do que arrecada no Brasil. Isso tem uma pressão pelo aumento da dívida e uma pressão de aumento de carga tributária. Obviamente, dado o contexto brasileiro, é praticamente impossível você aumentar a carga tributária sem uma pressão da sociedade. A sociedade não quer mais pagar tributos além do que já paga. A gente paga em média ali 35% de carga tributária, 35% do PIB, ou seja, um valor bastante alto comparado a países semelhantes ao Brasil. A nossa dívida pública ela já representa 77% do PIB brasileiro. Também é algo bastante grande, dado a situação brasileira comparativo com outros países. Então, tanto pagar nossas contas pelo aumento da dívida pública, quanto por aumento de carga tributária, já era problemático antes do coronavírus. Com o coronavírus, esse problema tende a se agravar e a gente vai ter que resolver lá na frente. Outro problema que eu listei, que eu acho que pode ser bastante problemático, é a flexibilização da regra de ouro. A flexibilização da regra de ouro ela tende a agravar esse problema e dá algo que vai ter que ser resolvido lá na frente. A partir do momento que você flexibiliza uma vez, é bastante importante você não excepcionalizar essas regras daqui 5 anos, daqui 10 anos novamente, porque senão, de fato, a gente vai perder um grande controle aí que a gente tem dos gastos públicos. Beleza? Espero ter esclarecido alguns pontos desse tema que vai ser bastante discutido na imprensa nos próximos dias, o chamado orçamento de guerra, como o Poder Executivo vai ganhar força para ter mais flexibilidade, para agir de forma mais rápida. Nos próximos dias a gente deve ver várias medidas sendo tomadas ao longo dessa semana, justamente pela margem agora dada ao Poder Executivo para tomar decisões mais ágeis, mais fáceis de combate ao coronavírus. Espero ter esclarecido vocês. Se inscreve aí no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Todo esse conteúdo influencia a economia como um todo e vai te influenciar na tomada de decisões, independente se você é empresário, independente se você é autônomo, se você é servidor público, nos seus investimentos, nas suas decisões. Ok? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.